Olá, meu nome é Everson, sou médico gastroenterologista e hoje eu vou falar uma queixa bastante comum no consultório. Será que a minha diarreia pode ser de ansiedade? E para responder isso, eu convidei a Andréia, minha esposa e psiquiatra. Eu acho que tem muita bagagem aí para contar para a gente, para ajudar a gente aqui nessa resposta. Beleza, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E é uma dúvida comum, né? De vez em quando alguém também me manda ali na interação das redes sociais, eu tenho piriri, né? Eu tenho diarreia, se eu fico nervosa, qualquer notícia ruim, eu já acabo tendo que correr pro banheiro e tal. É sim muito comum, né, Everson? Sabes bem também no consultório, quando vem investigação de pacientes com diarreia, que claro, a gente tem uma série de causas, e aí depois tu podes falar algumas delas, mas a ansiedade pode sim ser um fator predisponente, né? O que vai realmente desencadear. Isso porque, né, e acho que é legal trazer uma informação que a maior parte das pessoas não tem. A gente tem neurônios no intestino, muitos milhões de neurônios no intestino. E também 90% de um dos neurotransmissores, né, um dos principais neurotransmissores cerebrais, que é a serotonina, é produzido no intestino. Então essa relação cérebro-intestino, cada vez ela é mais estudada, tem sido até chamado de segundo cérebro o nosso intestino, né? E claro, quando a gente tem um fator de estresse, então vamos supor, a pessoa passou realmente por um susto, ela foi, ou até um trauma, né? Ela foi aí vítima de um assalto, ou ela recebeu uma notícia do falecimento de algum ente querido, notícias realmente pesadas, pode sim desencadear resposta no organismo, é natural, né? A gente tem receptores, então da mesma forma que a gente tem receptores na palma da mão e por isso a gente sua, ou a gente treme quando tá muito nervoso, a gente também tem esses receptores nas nossas vísceras, né? E aí é onde, uma vez que a gente tem esse estímulo como uma forma de ameaça, né? O nosso corpo entende que aconteceu uma coisa grave, a gente está em risco, o nosso corpo dá essa resposta nos preparando para fugir. Então ele libera vários hormônios, né? Entre eles o cortisol, aciona ali o eixo HPA, né? Que é um dos principais eixos aí neurológicos relacionados às respostas do nosso organismo. E isso desencadeia realmente o quê? O peristaltismo, né? Que é aquele movimento involuntário do nosso intestino, ele pode sofrer alterações em função disso. E aí ele para de funcionar e acontece o que entra aí nos ditados populares, né? Nos dizeres populares. Já ouviu falar, né? Fulano se borrou de medo. Pode sim acontecer, a pessoa pode de fato ter um episódio diarreico agudo ali em função de uma situação de medo ou de uma situação de angústia, né? Então é sim um sintoma comum que a gente partilha do trato gastrointestinal e da psiquiatria, né? Agora, com certeza, a gente precisa de saber diferenciar isso, né? Então, por isso vale a pena sempre uma avaliação em conjunto, porque muitas vezes existem outras doenças do trato gastrointestinal que pioram, por exemplo, a diarreia com um fator de estresse. Por exemplo, síndrome do intestino irritável, né, que é uma doença que dá dor abdominal, pode dar diarreia e que piora muito os sintomas quando a pessoa está num período maior de estresse. Quer dizer, daí não é só aquela fase rapidinha, né, que ela teve o estresse, quase bateu o carro e teve vontade de ir no banheiro. Não, aí é uma coisa mais crônica, né? Com certeza, e sempre merece investigação, né, gente? Eu costumo brincar que depois que o paciente ele tem um quadro psiquiátrico, ele foi no psiquiatra, sei lá, porque ele teve depressão, ansiedade, síndrome do pânico, qualquer coisa, as pessoas tendem a dizer assim, é da tua cabeça. Porque ele já passou no psiquiatra, ele já teve um problema. Não, esse sintoma é da tua cabeça. Então não é porque você já foi ou você faz um tratamento psiquiátrico que você também não tem uma doença no intestino. Às vezes tem uma outra coisa, né? Uma comorbidade. Além da ansiedade, você tem alguma outra doença intestinal que pode estar ocasionando essa diarreia. Tanto é verdade isso, que não necessariamente a pessoa vai ter a diarreia na hora do acontecimento. Então, tem pessoas que têm crise de pânico e tem diarreia na hora da crise de pânico? Tem. Tem pessoas que têm crise de pânico e tem diarreia depois, num horário que não tem nada a ver, naquele dia, mas em outro horário? Tem, né? Então, a gente não consegue fazer essa relação tão óbvia, sempre, né? Em alguns casos um pouco mais, mas não sempre. E sempre a gente vai afastar as causas orgânicas primeiro. Então, na dúvida, mesmo que você vá tratar a sua ansiedade, vai ser importante passar por uma avaliação de um gastroenterologista para tirar essa dúvida. Será que não tem nenhuma outra doença junto? Senão a gente vai ficar lá tratando, e eu já peguei alguns casos assim, de pacientes que acompanhavam com outros médicos, anos com diarreia. Mas é que meu médico sempre disse que era da ansiedade. E aí nunca investigou, e a gente foi investigar e de fato tinha alguma outra doença intestinal. Então, uma coisa não exclui a outra, não deixe também de passar por avaliação, que eu acho que é super importante. Uma doença também que é bastante comum, essa relação entre o estresse, a ansiedade
e o quadro intestinal são as doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite. E um dos principais fatores para o paciente entrar numa crise é o estresse. Então, às vezes, a gente está acompanhando um paciente já de muito tempo lá com doença de Crohn, e ele tem um evento estressor na família ou no trabalho e ele começa a desencadear uma crise. Então, quer dizer, é importante, novamente a gente bate nessa tecla, né? Não é só a ansiedade que leva à diarreia e só deve ser vista essa questão da ansiedade. Existem também todo esse conjunto de situações que podem levar também ao quadro, né? Com certeza, e uma coisa que eu acho que é interessante, né, porque é super chato, é super triste para o paciente que passa por isso, né? A gente tem alguns pacientes até em comum que tratam de alguma doença inflamatória intestinal e tem um quadro psiquiátrico e aí entra aquela questão, o que veio primeiro, né? Porque ter, às vezes, uma doença que te provoca diarreia várias vezes ao dia, que acaba atrapalhando o teu ritmo de trabalho, de estudo, gera um estresse. E quanto mais estressado o paciente fica, né, mais ansioso ele fica para melhorar daquilo, mais ele tende a inflamar e piorar, às vezes, naquela fase, a atividade da doença, né? Então, é muito importante, quando o paciente tem as duas coisas, que pode acontecer, que ele faça o cuidado dos dois lados, né? Que ele esteja tratando ali a parte intestinal, gastroenterológica dele, mas que ele esteja cuidando do estilo de vida dele. Então, se ele tem necessidade de tratamento de ansiedade, que ele faça. A psicoterapia é uma grande aliada, né? Para aprender estratégias de como que ele vai lidar. Então, eu brinco que as pessoas fazem a pergunta errada, né? As pessoas ficam assim, por que eu tenho essa doença? E na realidade a pergunta não é por que eu tenho essa doença. Essa resposta não vem, a gente vai fazer pro cara lá de cima quando chegar lá, né? Mas a gente tem que fazer uma outra pergunta que é, eu tenho essa doença, como é que eu vou viver tendo essa doença? Como é que eu posso me organizar, como é que eu posso encarar isso de forma leve, né? De forma que eu consiga me sentir feliz e realizada, apesar de ter a doença. Porque ter qualquer doença, gente, é uma partezinha da sua vida, né? A sua vida não é o seu diagnóstico. Então você pode, independente de quais diagnósticos você tenha, mesmo que seja mais de um, encarar isso de uma forma leve se você tiver a ajuda adequada. Isso também vale para o estresse, né? A gente sempre, infelizmente, vai passar por situações estressoras. O que vai mudar é a maneira da gente encarar essa situação e como é que a gente vai responder a isso, né? Exatamente. Bom, muito obrigado. Obrigado, Andréia, por mais um esclarecimento. Acho que foi bastante interessante. E quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, coloca aqui embaixo, a gente vai sempre estar respondendo. Obrigada. Até a próxima.